Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos aprender sobre estrutura de repetição em Python, tá? A primeira estrutura de repetição que a gente vai ver nesta aula é então o famoso for. Para isso então eu vou criar um arquivo chamado for.py. Então vamos trabalhar com a estrutura de repetição. Primeiramente, eu vou criar então uma variável chamada lista e eu vou criar uma lista então com alguns valores. Então, lista recebe valor 2, 4, 6, 8, 10. Lembrando que lista a gente coloca entre chaves. Ok? Bom, e agora então eu quero percorrer esses itens dessa minha lista. Como que eu consigo fazer isso? Para isso então nós utilizamos o for, tá? Como que nós fazemos o for então no Python? É muito simples, pessoal. Então eu vou utilizar o comando for, vou passar uma variável ou um apelido, por exemplo, item, tá? In e a nossa lista. Dois pontos. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu criei uma variável chamada item, tá? Através dessa variável eu vou conseguir pegar meus itens dentro dessa minha lista aqui, tá? Então eu vou dar um enter aqui e eu quero então mostrar os meus resultados que está dentro da minha variável lista. Vou dar o comando print, minha função print, e eu vou passar então o item. Simples assim, tá? Então o que vai acontecer? Através da minha variável item, eu consigo percorrer todos os meus itens que está dentro da minha lista aqui. Vamos ver se vai funcionar? Eu vou vir aqui no meu arquivo for.py, vou clicar no botão direito e eu vou mandar executar aqui no run for. Ok? Então, se vocês perceberem, aqui embaixo ele executou para mim. Então, o que aconteceu? Ele mostrou todos os meus itens. Então, ele mostrou 2, 4, 6, 8, 10. Ok? Olha como é fácil trabalhar com a estrutura de repetição for em Python. Por exemplo, se eu quiser então pegar uma parte dessa minha lista, nós conseguimos fazer isso? Conseguimos utilizando a função slice, tá? Então nós vamos fazer aqui, ó. Eu quero pegar então da posição 0 até a minha posição 3, por exemplo. Se eu fizer isso e mandar executar novamente, botão direito, por 1, ele vai pegar para mim então os itens que eu mandei pegar nessa posição aqui, do 0 ao 3. Então ele vai mostrar para mim o 2, o 4 e o 6. Então posição 0, 1, 2. Lembrando que o 3 ele não é exibido. Ok? Se eu quiser então também não trabalhar com números, eu consigo trabalhar com strings, a gente consegue também trabalhar com os strings. Eu vou criar uma nova lista aqui, então eu vou criar aqui, lista nomes, e eu vou passar aqui alguns nomes. Então eu vou colocar Jonatas, vou colocar aqui Fernando, aqui Sônia, ok? Então eu acabei de criar uma lista de nomes. Eu quero agora então percorrer essa minha lista mostrando todos esses resultados. Então vou criar um for novamente, vou passar um apelido para ela, então item nomes, in e nome da minha lista, qual que é? Lista nomes.
dois pontos. Dando um Enter, vou dar um comando print. Então, o meu apelido aqui para ser executado, ok? Então, vou salvar, Ctrl S. Eu vou vir aqui, então, executar novamente. Então, o que aconteceu? Ele mostrou os itens de cima, tá? E também mostrou meus itens do meu for aqui logo abaixo. Então, ele mostrou 2, 4, 6 e mostrou aqui os nomes da minha lista. Nomes. Então, Jonatas, Fernando e Sônia. Lembrando que tudo que tiver com espaço aqui, a gente está mostrando para o Python, então, que está dentro do nosso bloco for. A gente também consegue trabalhar com ifs dentro do nosso for, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar um if aqui. Eu vou mostrar, fazer uma condição, se não tiver, para mostrar todas as informações menos o primeiro nome. Então, vou fazer if not, que é negação, itens nomes for igual a o Jonatas. Dois pontos. Aqui nosso PyChar já está dando um erro de indentação. Então aqui nós estamos no mesma raiz. Então, para que o print seja executado, eu tenho que colocar ele dentro do meu bloco if. Vou dar um tab. Aí sim ele vai conseguir funcionar normalmente. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou executar novamente. Então, run for. Então o que ele fez? Ele percorreu toda essa minha lista na minha variável item nomes. Chegou aqui e fez então a minha condição. Se não, então é negativo, itens for igual a Jonatas, então ele vai me mostrar os meus itens nomes. Então ele veio aqui no meu if. Existe itens igual Jonatas? Existe, então não exibe. Então ele vai vir aqui, vai mostrar o Fernando e Sônia. Bom, pessoal, se eu quiser então mostrar um resultado, por exemplo, de 100, tá? Quero mostrar 100 itens. Como que eu posso estar utilizando isso? Bom, eu vou utilizar uma função chamada range, tá? Para mostrar para vocês como que é simples fazer isso. Então, vou utilizar o for, vou chamar de números, in, vou passar a função range, tá? Nessa função range, eu vou então querer que exibe para mim de 1 até o 9. Então eu vou colocar 10. Dois pontos. Então vou mandar executar print números. Então o que vai acontecer? Ele vai mostrar para mim, ele vai me percorrer o meu range até chegar no 10. Chegou no 10, ele vai parar e vai me exibir de 1 até o 9, do 0 até o 9, ok? Então se eu vier aqui novamente, dar um run, o que aconteceu? Ele me mostrou então 10 itens, lembrando que sempre começa do 0. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, pessoal? Então é muito simples trabalhar com o laço de repetição for em Python. Tá legal? Então, até a nossa próxima aula.